Olá. Sabe aquela sensação de que alguma coisa tá travando o caminho para a prosperidade? Muitas vezes a gente culpa o que tá fora. É o mercado, é falta de sorte, né? Oportunidade que não vem. Mas e se o maior obstáculo estiver dentro da nossa própria cabeça? Pois é. É uma possibilidade real. É uma ideia bem forte essa que a gente encontrou nos materiais que analisamos, que certos pensamentos, sabe, aquelas frases que a gente fica repetindo, às vezes sem nem perceber, no piloto automático, e elas acabam virando barreiras reais mesmo. Elas que moldam o que a gente acha que dá para fazer, e aí, claro, o que a gente consegue criar de verdade. Exato. Então, assim, a nossa missão aqui hoje é fazer uma análise um pouco mais profunda dessas travas internas. Vamos investigar 5 crenças limitantes sobre dinheiro, sobre prosperidade, que as fontes que a gente viu apontam como perigosas mesmo, tipo umas ervas daninhas na nossa mente financeira, sabe? A ideia é sacar como elas funcionam e já começar a pensar em como virar esse jogo. E se prepara porque a última, essa é especialmente sutil, traiçoeira. Com certeza. E antes de mais nada, é bom definir o que a gente está chamando de crença limitante, né? Porque não é uma verdade absoluta, tipo, universal. É mais uma ideia que a gente internalizou e aceitou como se fosse um fato. Uhum. Essas ideias vêm se formando ao longo da vida, né? O que a gente ouviu na infância, na escola, as experiências boas e ruins, a cultura toda em volta. Elas vão se instalando ali no nosso subconsciente. Entendi. Ficam lá guardadinhas. Mas não ficam paradas. Esse é o ponto. Elas agem. Elas influenciam o que a gente decide, como a gente se sente sobre dinheiro, se a gente se acha merecedor de ter sucesso ou não. É como se fosse assim, o sistema operacional invisível por trás das nossas ações com grana. Tem uma frase num dos materiais que resume isso de um jeito bem impactante. A mente cria a realidade que ela acredita ser possível. Nossa, a mente cria a realidade que ela acredita ser possível? Isso tem um peso? Uau! Dá até um arrepio pensar no poder disso. Ok, então. Vamos direto ao ponto. Quais são essas crenças que podem estar, sabotando a gente em silêncio? Olha, uma das que mais aparece e que tem raízes culturais bem fortes em vários lugares é associar dinheiro com algo negativo. Aquela ideia, sabe? Dinheiro é sujo, ou dinheiro corrompe as pessoas, muda para o pior. Sim, a gente ouve muito isso. Quem tem dinheiro é ganancioso, ou aquele clássico, prefiro ser pobre, mas honesto, como se fosse uma coisa ou outra, entende? Ou você tem dinheiro, ou você tem valor moral, uma escolha. É verdade, essa narrativa é super presente. Mas o que as fontes falam do efeito disso na prática? Na cabeça de alguém que até quer prosperar? Como isso funciona no dia a dia? Bom, o principal é que cria um conflito interno que paralisa. De um lado, tem o desejo normal, humano, por segurança, por conforto, por poder realizar coisas, né? Do outro, tem esse medo, quase uma repulsa moral, de virar aquilo que a crença condena. A pessoa suja, egoísta, infeliz por causa do dinheiro. Entendi, fica um cabo de guerra interno. Exatamente. E a mente, para evitar esse conflito, para proteger a autoimagem de sou uma pessoa boa, acaba criando mecanismos inconscientes para evitar o dinheiro. É quase como programar o cérebro para repelir oportunidade financeira ou para se livrar rápido do dinheiro quando ele entra. Porque ter e manter é psicologicamente desconfortável. Caramba! Então não é só uma ideia solta, ela gera comportamento mesmo. Autossabotagem para fugir desse perigo imaginado. Mas e aí, como é que sai dessa armadilha? O material dá alguma luz, alguma forma de, ressignificar isso? Sim, a proposta de ressignificação é bem interessante. Em vez de ver o dinheiro como algo que muda o caráter para pior, a ideia é encarar como um amplificador. Amplificador? Como assim? A frase que resume bem é: o dinheiro potencializa quem eu já sou. Ou seja, se a pessoa já tem bons valores, mais dinheiro pode permitir que ela expresse isso em maior escala, ajudar mais gente, investir em causas, criar oportunidades. Agora, se os valores não são legais, o dinheiro também pode amplificar isso. Ele seria uma ferramenta, um recurso neutro.
O foco muda da ferramenta para o caráter de quem usa. Gostei dessa ideia do amplificador. Tire o poder do dinheiro em si e devolve a responsa para a pessoa, né? Faz muito sentido. Qual seria, então, a segunda crença dessa lista perigosa? A segunda é uma que, nossa, parece que eco em tanta área da vida, não só na financeira. Qual? Me conta. É o famoso "eu não sou bom o suficiente". Os materiais que a gente analisou colocam essa como uma das mais devastadoras. Tá ligada com medo de falhar, com aquele perfeccionismo que trava a gente, com ficar se comparando o tempo todo. Nossa, essa é clássica. E o impacto disso nas finanças, na prosperidade, é direto na ação. Totalmente. É direto na ação, ou melhor, na falta dela. Quando essa crença está no comando, a pessoa tende a subestimar demais o que ela pode fazer. Cronicamente, ela vê uma oportunidade, sei lá, uma promoção, um projeto novo, a chance de abrir um negócio, e o primeiro pensamento é: isso não é para mim, não tô pronta, vão descobrir que eu sou uma fraude. A famosa síndrome da impostora, né? Aplicada a grana e carreira. Exatamente. E vai até além, viu? As fontes indicam que essa crença não só impede de buscar coisa nova, mas também de cobrar um valor justo pelo trabalho. A pessoa pensa: quem sou eu para cobrar isso tudo? Ou aceita proposta muito baixa, porque lá no fundo ela não acredita que o trabalho dela, o produto dela, vale mais. E aí vira um ciclo vicioso, imagino. Perfeito. Um ciclo bem cruel. Por não se sentir boa o suficiente, não busca ou não aceita o valor que merece. E isso só reforça a sensação de não ser boa o suficiente. Ficar rodando nisso. Que dureza! E como quebra? Qual a alternativa que as fontes trazem para essa? A chave parece ser mudar o foco. Sair dessa ideia de suficiência como algo parado, estático, sabe? E ir para um potencial de crescimento. Em vez de ficar no "eu não sou bom o suficiente", adotar uma mentalidade de aprendizado. Tipo, eu posso aprender, eu posso evoluir, eu mereço a chance de tentar e de descobrir meu potencial. A ideia central é que competência não é um estado fixo, é algo que a gente desenvolve. Com a prática, com a experiência. E a experiência só vem se a gente agir, né? A prosperidade, nesse sentido, não ficaria esperando a perfeição. Ela pede movimento, disposição para aprender e ajustar o rumo. a prosperidade exige movimento, não perfeição. Adorei essa frase. Liberta, né? Tira aquela pressão de ter que saber tudo antes de dar o primeiro passo. Ok, vamos para a terceira crença. Essa me parece que pega muito na cultura do trabalho. Pega mesmo. É a crença de que preciso trabalhar duro demais para ganhar dinheiro. Aquela noção de que o único jeito de prosperar é se matando de trabalhar, com sacrifício extremo, jornada exaustiva, quase uma punição necessária para ter acesso à riqueza. As fontes ligam isso a uma certa glorificação do ralar, sabe? Sem questionar muito se está sendo eficiente, se tem estratégia. Certo, mas qual o problema com essa crença, segundo a análise? Afinal, esforço é importante, né? Ninguém está falando que não precisa se esforçar. Não, claro que não. Esforço é fundamental. Mas a crença vira um limite quando ela iguala a quantidade de esforço diretamente a resultado financeiro. E ignora outros fatores que são cruciais. Que fatores? Bom, é perfeitamente possível trabalhar, sei lá, 14 horas por dia, numa coisa de baixo valor agregado ou sem uma estratégia clara, e continuar patinando financeiramente. O que as fontes destacam é que o valor financeiro no mercado, geralmente, está mais ligado ao valor percebido daquilo que você entrega, entende? A escassez da sua habilidade, a eficiência do seu trabalho, a estratégia por trás, do que simplesmente ao número de horas suadas. Ah, então trabalhar muito, muito mesmo. Não é garantia de ganhar muito. Exato. Pode ser necessário em algumas fases, algumas profissões, claro. Mas não é a equação toda. A mentalidade que essa crença acaba bloqueando é a de buscar alavancagem, eficiência, escala. Pensar em como entregar mais valor com menos esforço bruto, talvez. Ou como direcionar o esforço para a atividade que gera mais retorno. A alternativa que propõe seria algo como: eu sou compensado pelo valor que gero e pela inteligência com que trabalho, não só pelo meu nível de exaustão. Nossa, isso muda tudo. Deixa de ser sobre sofrimento e passa a ser sobre inteligência, estratégia, valor. É uma virada de chave bem grande. E a quarta crença?
Você falou que algumas eram mais silenciosas. Sim, a quarta se encaixa bem nisso. Eu não mereço ser rico ou eu não mereço prosperar. Ela é mais sutil porque, muitas vezes, a pessoa nem fala isso em voz alta, mas opera ali nos bastidores da mente. Pode vir de uma culpa por querer mais do que tem, sabe? Especialmente se a pessoa veio de um ambiente com muita escassez. Ou pode vir daquela ideia, às vezes, inconsciente, de que riqueza é um recurso limitado. Tipo, se eu tiver muito, alguém vai ter que ter pouco. Ah, a ideia da pizza finita, né? O jogo de soma zero aplicado à prosperidade. Isso é comum. Exatamente. E as fontes combatem essa visão com força. Argumentam que a economia moderna, na maior parte, não funciona assim. Inovação, criatividade, resolver problemas, tudo isso cria novo valor. Não tira de ninguém. Uma pessoa que prospera criando um negócio legal, por exemplo, não está tirando riqueza dos outros. Ela está gerando emprego, pagando imposto, oferecendo algo que, idealmente, melhora a vida das pessoas. A prosperidade de um, quando é bem direcionada, pode até impulsionar a de muitos outros. Isso levanta uma questão interessante mesmo, sobre como a gente percebe a abundância. Não como algo a ser dividido, mas como algo a ser criado, expandido. É uma visão mais otimista, colaborativa. E como é que a gente se contrapõe a essa sensação de não merecimento, que é tão interna, né? A afirmação-chave aqui é sobre reivindicar o próprio valor e o direito à abundância. Mas conectar isso a um propósito maior. Algo na linha de, eu mereço prosperar e a minha prosperidade pode ser uma força para o bem, me permitindo contribuir ainda mais. Isso ajuda a dissolver aquela culpa e alinhar a busca por prosperidade com valores de contribuição, de impacto positivo. É sentir digna não só de receber, mas de usar essa prosperidade de um jeito que faça sentido. Faz todo sentido. Ligar o merecimento pessoal a um impacto maior pode ser um antídoto poderoso para a culpa mesmo. E aí chegamos à quinta e última crença. Aquela que você disse que era especialmente sutil e sabotadora. Qual é? É a crença de que as coisas boas não duram para mim. Essa geralmente nasce de experiências passadas, sabe? Talvez uma perda financeira grande e repentina, instabilidade na família, projetos que deram super certo por um tempo e depois desandaram. Aí a mente cria uma associação. Sucesso é igual a perigo, porque logo depois vem a queda, vem o sofrimento. Nossa, essa é pesada. É como viver esperando a próxima rasteira do destino, então, mesmo quando tá tudo bem? Exatamente isso. O impacto, segundo as fontes, é viver num estado de alerta o tempo todo, mesmo quando as coisas estão ótimas. A pessoa não consegue relaxar, não consegue curtir as conquistas, porque está sempre antecipando o desastre. E o pior, essa expectativa negativa pode levar a comportamentos inconscientes que, de fato, acabam minando o sucesso. Como assim? A pessoa precisasse provar para si mesma que estava certa, sabe? Que a felicidade e a prosperidade não eram sustentáveis para ela. Aí ela, sem perceber, faz algo que atrapalha. Que mecanismo de autoproteção distorcido, né? Se eu espero o pior, quando ele vem, pelo menos eu estava preparada e não sou pega de surpresa. Mas isso deve impedir de construir qualquer coisa sólida, imagino. Impede total. Prosperidade sustentável exige um certo grau de confiança no processo. Uma capacidade de lidar com os altos e baixos sem entrar em pânico total. Uma segurança interna de que é possível não só alcançar, mas manter um estado de bem-estar, de abundância. Se a crença lá no fundo é que tudo vai desmoronar, a pessoa pode hesitar em investir, em se comprometer a longo prazo, em tomar decisões que iriam consolidar o sucesso dela. Fica com medo. Entendi. E qual seria a virada de chave para essa... Como construir essa confiança interna contra essa expectativa de perda? A alternativa proposta foca em construir resiliência e confiança no fluxo da vida e na própria capacidade de lidar com esse fluxo. Seria algo como: eu confio na minha capacidade de navegar pelos desafios. Eu posso criar e sustentar minha prosperidade com equilíbrio e sabedoria. Não é negar que dificuldade existe, claro que não, mas é acreditar na própria força para lidar com elas. E acreditar na possibilidade de que as fases boas podem sim ser duradouras, sustentáveis. Com gestão consciente, com mentalidade adequada. Entendi. É trocar a profecia da perda, que a gente mesmo cria, pela confiança na própria capacidade de sustentar o bem-estar.
É fascinante ver como essas 5 crenças, dinheiro é sujo, não sou boa o suficiente, preciso sofrer para ganhar, não mereço, e o bom não dura para mim, como elas parecem todas interligadas, né? Criando uma teia bem complexa na mente. Elas frequentemente andam juntas, uma reforçando a outra. Identificar isso, trazer para a consciência, como a gente está fazendo aqui nessa conversa, já é o primeiro passo. E é indispensável, as fontes são bem claras nisso. A mudança não é mágica. Não acontece da noite para o dia. Imagino que não. Exige que a gente se observe o tempo todo, se questionem e faça um esforço consciente para substituir esses padrões antigos por novas formas de pensar, mais fortalecedoras. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente, talvez tenha se identificado com uma ou mais dessas crenças? Significa que tem esperança, que dá para mudar? Absolutamente. A mensagem central que a gente vê em todo o material é que o nosso relacionamento com dinheiro, com prosperidade, é muito um reflexo do nosso mundo interior. Não é tanto sobre lutar contra o mundo lá fora, mas sobre fazer as pazes aqui dentro. Alinhar a nossa mentalidade com os nossos objetivos. Questionar essas crenças é o começo dessa jornada de realinhamento. E para ajudar nesse processo, nesse dia a dia de tentar reprogramar a mente, as fontes sugerem usar afirmações, né? Coisas simples, mas para serem ditas com intenção, sabe? Como um lembrete constante para a mente. Eu sou digna de prosperar. Eu mereço abundância, eu tenho a capacidade de criar a realidade financeira que desejo. É tipo um treino mental, né? Contínuo. Precisamente, é um treino. E talvez, para fechar nossa conversa, um pensamento para levar e refletir mais a fundo, a gente pode voltar àquela ideia inicial. A mente cria a realidade que ela acredita ser possível. Se isso é verdade, aí fica a pergunta, né? Quantas das impossibilidades que a gente enxerga hoje na vida, limites na carreira, barreiras com dinheiro, até em outras áreas, quantas dessas coisas não são fatos imutáveis do universo, mas sim construções da nossa própria mente, baseadas em crenças que estão só ali, esperando o momento de serem desafiadas, reescritas e, finalmente, transformadas em novas possibilidades.